Olá, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo curtinho, nessa manhã de segunda-feira, sol brilhando nesse planeta frio. Glorificado seja o nome do Senhor por ter colocado essa estrela lá que nos aquece, né? Bem, queridos, eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito do perdão. Você tem problemas em perdoar o próximo? Eu queria ler com vocês Mateus 17, versículo 3 a 6. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Então a fé é do tamanho do grão de mostarda, né, que a gente precisa. Bem, queridos, o que o Senhor está falando aqui é que se uma pessoa pecar contra mim e vier me pedir perdão, eu tenho que perdoá-la. Isso 7 vezes ao dia. Mateus 18, ele vai falar de 7, não digo 7, mas 70 vezes 7. Então de maneira ilimitada. Por quê? Porque o Senhor nos perdoou assim. Lá em Mateus 18 vai falar de um rei que vai acertar conta com os seus servos. E tinha um servo que devia para ele 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele suplica, ele implora, ele pede paciência para ele e ele perdoa. Ele tinha direito de jogar na prisão até que ele pagasse. Inclusive ele tinha dito, vende ele, vende a mulher e vende os filhos para pagar. Mas ele suplica, ele pede perdão e esse rei perdoa. Aí esse servo encontra um conservo no meio do caminho que lhe devia 100 denários. E esse servo, ele pega, sufoca pedindo para que pagasse. Esse conservo pede perdão, suplica, pede paciência. E mesmo assim ele lança na prisão até que ele pagasse tudo que devia. Coisa irrisória, ele foi perdoado de algo impagável e agora não perdoa algo simples, corriqueiro, né? 100 denários. A suma dessa parábola é que Deus nos perdoou de maneira tão grande que não havia como nós pagarmos a Ele as nossas falhas, nossos pecados, e agora Ele quer que a gente perdoe as falhas ínfimas das pessoas. Se ela se arrepender, você deve perdoar, porque qualquer falha que o ser humano cometa conosco é ínfima em relação ao que Deus nos perdoou. O Senhor, quando nos ensina a orar, a oração diz, Senhor, perdoe-me como eu tenho perdoado. Você tem perdoado? Porque quando você fala com Deus para te perdoar, é como você perdoa o teu próximo. Então, queridos, esse texto vai nos ensinar uma coisa. Se a pessoa pecar contra mim e vier pedir perdão, eu devo perdoá-la. Eu não devo jogar ela lá para baixo. Ah, perdoei, mas longe de mim. Não, não é assim não. Jesus fez isso com Pedro, ainda colocou as ovelhas para ele pastorear, confiando nele. Então, se a pessoa pediu perdão, você deve perdoar ela e mantê-la próxima a você, não jogá-la para o mar do esquecimento, né? O pecado dela deve ser lançado no mar do esquecimento. Segundo, essa pessoa deve se arrepender. Ah, mas se ela não se arrepender, então eu não perdoo? Não, você tira do seu coração, porque você não vai ficar levando um problema daquela pessoa para onde você for, né? Essa amargura. Inclusive a palavra do Senhor vai dizer lá que se você não perdoar, no Mateus 18, assim como aquele senhor lançou o seu servo na prisão, na mão dos verdugos, dos carrascos, o Senhor também fará conosco, similar. Lê lá no finalzinho, 34 e 35 de Mateus 18, versículo 34 e 35. Ele vai fazer a mesma coisa. Quantas pessoas não estão vivendo numa prisão aí, por falta de perdão? Quantas pessoas talvez não estejam vivendo momentos de profunda tristeza e amargura por falta de perdão? Como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar. Então, por inferência, a gente entendeu que essa pessoa, a gente perdoa e não manda para longe. Ela está próxima. Entendemos a segunda vez, se ela não pedir perdão, eu tenho que perdoar. Mas, Mateus 18, quando o Senhor ensina aos seus discípulos o perdão, ele diz para a gente ter com aquela pessoa. Se ela não se arrepender, ela pecou contra você. Se ela não se arrepender, leva 2 testemunhas. Se ela ainda não se arrepender, expõe o caso à igreja, à congregação. Se ela ainda não se arrepender, você então a considera como gentil e publicano. Então, a primeira fase, a pessoa tem responsabilidade de se arrepender. E se ela se arrepender e vier pedir perdão a você, a sua responsabilidade agora é perdoar 70 vezes 7. Talvez você esteja dizendo para mim, mas eu não consigo.
peça a Deus fé, porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, fará maravilhas. E outra coisa, irmãos, perdão é imperativo, não é opcional. Você não precisa sentir, você se ajoelha e fala: Senhor, eu perdoo fulano de tal. Senhor, eu perdoo. E aí, quando você tomar essa decisão, o Senhor vai começar a gerar o sentimento. Não espere sentimento. É imperativo, você tem que ir lá e fazer. É como amar o seu irmão. Você não precisa sentir amor, você tem que amá-lo sacrificialmente, com amor ágape. É uma decisão, é uma atitude. O amor ágape é uma decisão, um amor sacrificial. O perdão é um imperativo, você tem que ir lá e perdoar. Agora, por favor, o texto deixa claro que essa pessoa continua por perto. Porque se ela não continuar perto, ela não vai fazer nem a segunda com você. Tu mandou ela para longe. Isso não é um perdão cristão, isso é um perdão carnal. Um perdão que a gente tenta maquiar, mas ele não é bíblico. Esse é um perdão bem complicado, ok? Às vezes, há pessoas que levam mais tempo. Eu conheço um caso que o rapaz foi ofendido de maneira muito profunda e ele levou 1 ano até conseguir perdoar aquele rapaz. Ele foi lá ter com ele, diz: eu não consegui te perdoar, mas estou aqui para liberar perdão para você. E se o rapaz não tivesse se arrependido? Ele foi lá fazer a parte dele. Ele teria que chamar mais 2 pessoas, depois, se ele não aceitasse, levá-lo à congregação. Agora, isso é regra do reino. Isso é para aqueles que estão aqui na comunidade. É dessa forma que a gente deve fazer. A gente faz também com quem não é cristão, mas provavelmente não tenhamos a mesma resposta. Mas a nossa responsabilidade é fazer sim. Se tem alguém que tem alguma coisa contra mim, a palavra do Senhor diz para eu deixar minha oferta no altar e lá me acertar com ele. Será que você tem dado as suas ofertas, as suas contribuições na igreja e, na verdade, deveria estar deixando no cantinho para acertar com alguém que você sabe que tem alguma coisa contra você? Pense nisso, tá bom? Medite aí Mateus 18, a partir do versículo 15, Lucas 17, a partir do versículo 3. Que Deus fale com você. Forte abraço, bom dia.